Depois de 40 horas lutando por suas vidas, o dragão da floresta Rank S lançou seu sopro de fogo, destruindo todo o campo enquanto os aventureiros fugiam. Ao mesmo tempo, Al Wayne, um fazendeiro esquisito ficcionado em agricultura, estava olhando suas grandes berinjelas, isso porque mudou o fertilizante que usava. Quando terminou de colher todas elas, percebeu que maximizou todas as suas habilidades agrícolas, e seu amigo Testa ficou com ciúmes, já que até sua habilidade de pesca era nível 10, sendo que ele era quem deveria ser o melhor pescador. Depois de falar isso, lhe foi oferecida a capacidade de evoluir todas as suas habilidades agrícolas, e depois de fundir todas as habilidades, ele foi agraciado com o status Amante da Natureza, e seu nível de ataque atingiu 69.420. No entanto, Al lembrou que precisava levar suas colheitas para a capital. Enquanto estava viajando, ele viu um dragão lançando seu sopro de fogo contra os aventureiros, mas eles estavam fracos demais para revidar. Imaginando como ajudá-los, Al jogou sua cenoura para distrair o dragão por um segundo, mas a cenoura perfurou o dragão e o explodiu em pedaços. Os aventureiros se perguntaram que porra acabaram de testemunhar, e até mesmo Al estava chocado com seus próprios poderes, mas decidiu continuar seu caminho. Assim que chegou na capital real, ele viu uma garota sendo sequestrada e quando o bandido tentou escapar, Al se lançou em sua direção e a segurou em seus braços. Porém, o bandido voltou para atacá-lo, mas ele se esquivou do ataque antes de jogá-lo no chão, deixando a garota surpresa. Enquanto eles estavam prendendo o homem, Al percebeu que havia ganhado a habilidade de percepção avançada. A garota agradeceu por ele ter salvado a vida dela. No entanto, o sino começou a tocar e antes que ela pudesse perguntar o nome dele, ele a chamou de esquisita e fugiu dela. Depois de vender todas as suas colheitas, o guarda o impediu de sair da cidade e a garota que ele salvou apareceu, apresentando-se como Fauis, a princesa da capital real. Após ele se apresentar, ela perguntou se ele quer ser sua guarda real, mas ele disse a ela que nem Na verdade, era isso que ele queria dizer, e tentou falar que ele gostava mais de tomates. Ela questionou o porquê dele recusar um alto salário. Então Al disse a ela que só se importava em ser um fazendeiro pelo resto da vida, e depois de ouvir essas palavras, Fauis ofereceu para ele o gigantesco campo real, que tinha mais de 33 metros quadrados. Quando ele perguntou por que ela iria tão longe por ele, ela disse que ele derrotou um cara que tinha status médios acima de 500, mas Al não tinha ideia de qual era o status médio. Então ela disse para ele que as pessoas comuns têm status de 50, enquanto o capitão dos cavaleiros está em 600, e o herói lendário tendo status de 1000. Ela perguntou qual era o status dele, mas ele sabia que definitivamente não podia mostrar a ela. Naquele momento, os aventureiros voltaram, dizendo que o dragão da floresta foi explodido por uma cenoura por um cara que estava dirigindo uma carroça. Quando Fauis ligou os pontos, Al já estava a 800 metros de distância, mas ela jurou que não iria desistir de encontrá-lo. E enquanto ele estava voltando, feliz por finalmente se livrar daquela estranha esquisita. No castelo do rei, Cecil, capitão dos cavaleiros, disse ao rei que a Hell Zone estava se abrindo e que o ataque do dragão junto com o sequestro da princesa foram todas distrações, e como o lendário herói morreu lutando contra o Lorde Demônio Macbeth, ele disse aos dois para fugirem. De volta para sua aldeia, Al tentou abrir sua porta, mas quebrou a da maçaneta antes de entrar. Depois de apenas 3 segundos relaxando, seu amigo começou a bater até ele abrir a porta e conta que havia um enorme enxame de monstros vindo na direção da casa deles. Al estava feliz por finalmente acabar com essa vida miserável, mas ele lembrou que deveria fazer a colheita anual amanhã e correu direto para seu campo. Quando chegou nas plantas, ele viu um enorme exército de demônios indo em direção à capital real. Ele estava feliz por Fauis finalmente ser eliminada, mas quando percebeu que a destruição da capital real significaria a perda de todas as suas verbas, sabia que teria que salvá-la novamente. Ao mesmo tempo, o rei e a princesa estavam andando em seus cavalos, até que chegaram em um beco sem saída. Cecil revelou que era o destino deles. Assim que falou essas palavras, ele lançou um chicote mágico em direção ao rei, o derrubando na hora. Os soldados prepararam suas espadas, mas Cecil liberou sua magia para eliminá-los instantaneamente. Era a oportunidade perfeita que ele estava esperando, e revelou sua verdadeira identidade como Romeu Van Dert, auto-intitulado Rei Demônio. Quando o soldado tentou atacá-lo, ele foi empalado com sua energia mágica. Seu objetivo real era se tornar o novo rei deste país para controlar a todos, mas ele precisava que ambos desaparecessem antes que ele pudesse alcançar isso. Quando ele convocou uma esfera de energia e lançou em direção a eles, o rei lançou sua barreira e escudo guardião, mas o orbe mágico começou a quebrar os escudos. Então Fauis começou a usar todos os seus poderes mágicos para reforçar o escudo, porém Romeu usou um tipo de cobra sombria para quebrar os escudos
e diminuir a distância entre eles, Romeu conseguiu quebrar todos os escudos. Enquanto ativava sua habilidade Over Darkness, Al saltou do céu e atingiu o chão com sua enxada, liberando sua habilidade de arar o solo. O cara começou a rasgar o chão para neutralizar seus ataques, e quando Fauis viu seu rosto, ele percebeu que não deveria ter salvado ela. Quando Romeu perguntou quem ele era, o garoto gritou que era um fazendeiro e comentou como ele estava apenas tentando reparar o solo, porque todos os nutrientes secaram. No entanto, Romeu desapareceu atrás dele, mas Al pegou sua espada com as próprias mãos e o jogou de cara na parede. Ele percebeu que Al era a pessoa que estava se metendo no caminho de seus planos, então ele transformou suas asas em lanças e sugou a alma de todos os seus camaradas, o transformando em uma besta demoníaca gigante. Após revelar sua forma final, Fauis viu que ele estava no nível 78 e percebeu que Al estava prestes a morrer. Enquanto Romeu liberava sua aura mortal e corria para dar um soco, Al acertou um único gancho nele, o derrotando com um único golpe e fazendo todos os demônios fugirem. No dia seguinte, o rei o parabenizou por salvar o país inteiro, mas Al já sabia como isso iria acabar. Antes que ele pudesse fugir, o rei perguntou-lhe se ele serviria seu país. Al tentou dizer a ele que era apenas um fazendeiro, mas o rei disse a ele que lhe daria sua filha se ele aceitasse. Mas Fauis sabia que Al gostava mais de vegetais. Ela disse a ele que, para recompensá-lo por salvar a todos, ela lhe daria 33 metros quadrados de terras agrícolas, na condição que ele se registrasse em uma guilda. Então, Al aceitou defender a cidade e apertou a mão dela. Mas ele tinha acabado de cair no maior golpe de todos os tempos, porque quando chegou naquela terra agrícola, percebeu que era apenas um terreno baldio. Depois de 20 segundos do pior CGI, Fauis levou ele para a guilda de aventureiros e disse-lhe para manter em segredo que ela era a princesa. Antes de entrar, disse que a partir de agora deve chamá-la de filha, e ela equipou um grampo mágico que enganaria as pessoas ao vê-la, e deixou sua empregada no castelo agindo como sua dublê. Quando eles entram na guilda, Wolverine o reconheceu como o cara de quem todo mundo estava falando e o levou até a recepcionista, mas quando ele tentou se apresentar, seu estômago roncou mais alto que um dragão. Então ela o levou para uma mesa, onde o fez comer uma torta de creme. Ela se perguntou por que ele decidiu se tornar um aventureiro, mas ele tentou esconder as loucuras que o armaram. No entanto, os aventureiros de antes apareceram e perceberam que foi ele quem derrotou o dragão Rank S, chocando todos na guilda. Jake se apresentou junto de Luke e Limia e o chamaram para se aventurarem juntos futuramente. E ele notou que estava cada vez mais longe de ficar nos campos, mas a recepcionista disse que ele começaria no Rank G, explicando que as classificações eram de G a SS, com o SS sendo reservado para heróis lendários. No entanto, ouvindo como ele derrotou um dragão Rank S, ela tinha certeza que ele se tornaria um Rank S rapidamente. Para sua primeira missão, ela o fez reunir 10 ervas medicinais e disse a ele para se blindar caso alguns monstros aparecessem. No entanto, Al estava falido e não podia pagar qualquer coisa. Então a recepcionista deu a ele seu manto defensivo. Depois de vesti-lo, ela congelou e disse que ela se sentia nostálgica olhando para ele, o parabenizando por se tornar um aventureiro oficial. E antes dele deixar a guilda, se apresentou como Ellen. Algumas horas depois, Al já havia reunido 9 ervas, mas ele viu uma escama misteriosa no chão, porém um panfleto não tinha nada sobre dragões por perto, mas dizia que havia orcs saídos diretamente de Goblin Slayer que queriam desenvolver toda a trama, e só então uma orc fêmea gigante apareceu diante dele. Al percebeu que estava ferrado porque, embora ela parecesse melhor que Fauis, não é assim que ele imaginava que seria. Mas naquele momento, Jake cortou o orc com um único golpe e seu corpo se desintegrou em bolhas. Al agradeceu por salvar sua inocência, e quando os outros aventureiros apareceram, ele perguntou se eles já tinham visto aquelas escamas antes, mas embora fosse um monstro não identificado, Jake disse que poderia ser do deus dragão negro. E assim que ele soltou essas palavras, toda a floresta foi engolida por uma aura escura e o dragão negro apareceu diante de seus olhos. O medo de ver o dragão os congelou, mas a criatura passou por eles como se eles nem existissem. E antes que pudesse desaparecer, Al tentou olhar seus status, mas mal conseguiu ver que era mais de 100.000. À noite, Ellen estava fugindo daquele dragão antes de morrer, mas acordou do pesadelo e percebeu que ela ainda estava de uniforme. Na manhã seguinte, a mãe percebeu que ela estava horrível, e Ellen disse que não se lembrava de nada do que aconteceu antes de dormir, e Al apareceu para relatar o que viu dentro da floresta. Quando se encontraram com o mestre da guilda, eles lhe disseram que o dragão tinha um poder suficiente para destruir o país inteiro em um instante, e viu que seu nome era Ouroboros.
Quando Ellen ouviu esse nome, ela desabou na mesa, mas tentou se levantar porque queria saber tudo sobre ele. Al mostrou uma das escamas encontradas do dragão, e quando Ellen colocou os olhos nela, todas as suas memórias começaram a reaparecer. Ela se lembrou do seu irmão gritando por ela enquanto o dragão o mordia, acabando com sua vida naquele momento. Depois de recuperar essas memórias, Ellen desmaiou no chão. Enquanto Al esperava, a mãe adotiva, que entrou na sala, ficou chocada ao vê-lo vestindo o roupão que Ellen lhe deu. Então ela disse a ele que Ellen não tem quaisquer lembrança de quando era criança. Quando a encontrou, a única coisa que Ellen tinha era o roupão e perguntou se tudo isso estava conectado a Ouroboros. Ouvindo essas palavras, Al prometeu descobrir mesmo que fosse perigoso, mas ela disse que ele é apenas o aventureiro Rank G inútil. Então, antes que ele pudesse partir sozinho, ela deu a ele todas as poções de recuperação e implorou para que ele ficasse seguro. Que roteiro merda. Depois de deixar a guilda, o carteiro deu a Al uma carta de sua mãe e fugiu mais rápido que o Flash, mas voltou e se apresentou como Hicks. Depois de horas estudando dentro da biblioteca, se perguntou como enfrentaria o dragão 4 vezes mais forte que ele. No entanto, ele percebeu que poderia haver alguma informação sobre isso desde que Ellen foi encontrada, mas a bibliotecária disse a ele que não deu acesso a camponeses. Então de repente a princesa aparece e diz que ele está sob sua autoridade. Ela pediu acesso à bibliotecária e quando foram para a sala confidencial, ela encontrou o relatório dos danos e entregou para Al. Após ler, ele percebeu que Ouroboros havia destruído a vila de Ellen há 15 anos, antes de ser derrotado pelo dragão sagrado Mirage. No entanto, eles perceberam que ele deveria ter vivido após aquela batalha, então Al decidiu investigar a vila no dia seguinte, e Fal decidiu que se juntaria a ele. Quando chegaram na vila, eles viram que tudo estava debaixo de ruínas, mas Al ouviu uma voz falar em sua cabeça, dizendo-lhe para ir em direção ao som. Depois de muito caminhar, ele chegou a um túmulo, e o fantasma de um menino começou a falar com ele, mas filha se perguntou se Al finalmente tinha ficado esquisito, mas ele tentou dizer que havia uma criança na frente dele, porém ela não conseguia vê-lo. Então o fantasma se apresentou como Ray, dizendo que estava esperando o dia que alguém pudesse ouvir sua voz. Ao mesmo tempo, Ellen sentiu um desejo profundo em sua alma. Ray perguntou de onde ele tirou aquele manto, então Al revelou que recebeu de Ellen e percebeu que essa poderia ser a razão pela qual ele poderia falar com ele. Então ele abraçou Filha com toda a força, e assim ela foi capaz de enxergar Ray flutuando acima de seu túmulo, o que a deixou um pouco apavorada. O fantasma revelou que Ellen era sua irmã e que esta vila costumava ser sua casa. A fim de proteger sua mente, ela selou suas memórias, então ele implorou para que ele salvasse sua irmã do perigo que estava por vir, porque há 15 anos, Ray costumava praticar todos os dias para se tornar o próximo herói lendário e prometeu a sua irmã que treinará, não importa quantos ferimentos ele tenha. Mas depois de falar isso, uma aura escura e luminosa começou a engolir a vila, e viram que toda a sua vila havia pegado fogo junto com seus familiares. De cima, eles viram as asas do dragão, mas enquanto tentavam se esconder, o dragão avistou uma família. Enquanto tentava comê-los vivos, o menininho tentou proteger seus parentes, mas o dragão disse que odiava humanos sem medo, já que esperança era um veneno para ele. Então, diante de seus olhos, comeu a sua família e destruiu toda a esperança que ele tinha antes de engolir suas almas. Ray tentou dizer a sua irmã que eles deveriam fugir, mas mesmo depois de correr por horas, o dragão os encontrou e os encurralou. Enquanto eles continuavam correndo, o dragão continuou destruindo a floresta ao redor deles, dizendo que o que mais gostava era de ver o desespero em seus rostos. Logo Ellen tropeçou no chão e o dragão pousou diante dela, dizendo que iria festejar com sua alma, que estava cheia de desespero. Ray lançou uma adaga no olho do dragão e disse a sua irmã para começar a correr, mas o dragão curou sua ferida e decidiu devorar o menino primeiro. Quando se lançou em direção a ele, Ray disse a sua irmã para fugir e o dragão mordeu. Vendo essa cena, ela foi dominada pelo desespero. O dragão riu de sua agonia, mas decidiu deixar Ellen continuar vivendo, porque daqui a 15 anos ele prometeu que voltaria para devorá-la, junto com toda a cidade, com suas almas cobertas de desespero. No entanto, Ray disse que mesmo depois de morrer, ele nunca deixaria sua irmã mais nova ser machucada. Então o dragão permitiu que sua alma permanecesse na terra e esperasse pelo dia em que sua irmã encontrasse seu destino e desapareceu diante de seus olhos. E Ray prometeu que nunca desistiria, mas sua alma deixou seu corpo e sua irmã ficou chorando sozinha.
Foi o que aconteceu há 15 anos, mas Ray disse a eles que Ouroboros sempre deixava um único sobrevivente sozinho, porque eles iriam espalhar a história aterrorizante entre todos, criando uma reação em cadeia de medo para reviver o dragão. A única maneira de derrotar Ouroboros era não cair nas suas táticas de medo, então ele disse a eles para irem até sua irmã e passarem seu segredo em uma mensagem. Alguns minutos depois, quando chegaram ao castelo, Fal disse-lhe que ele era extremamente rápido e rude ao carregar uma princesa. Na casa de Ellen, sua mãe percebeu que ela não estava mais em seu quarto e Ellen caminhou pela floresta com uma faca em mãos. Antes que ela percebesse, a hora do dragão preencheu o lugar, e quando ela viu Ouroboros novamente, lembrou que ela foi a razão pela qual seu irmão morreu naquele dia. Quando o desespero começou a transbordar de seu corpo, ela caiu de joelhos, e o dragão disse que seu irmão não estava mais vivo porque ela era um fardo. Então agora todos nesse país estavam prestes a morrer por causa dela novamente. É culpa dela ter envolvido todos, e o dragão perguntou o que ela faria a respeito. Então ela se ofereceu para sacrificar a própria vida por seus amigos. Esta era a imensa quantidade de desespero que o dragão desejava, mas ele prometeu que ainda comeria cada um de seus amigos, independente do seu sacrifício, pois ela estava prestes a ser consumida pela escuridão. Cara, meu ombro deu um estalinho aqui, será que eu deveria me preocupar? Ao parou a mão dela e disse que ele estava ali para salvá-la, mas o dragão deu um chega pra lá nele, o fazendo colidir com uma árvore. A única coisa que salvou sua vida foi o manto que ele usava, e o dragão até perguntou se ele era humano por ter sobrevivido àquele golpe. Al disse a ele que ele não era nenhum humano e grita que era um fazendeiro, enquanto desfere um soco na mandíbula do dragão, fazendo-o bater nas árvores. Ele disse a Ellen que ela não precisaria mais se preocupar, e depois de inspecionar seus status, Al percebeu que esta seria uma luta mais dura do que a que ele teve com suas toranjas. O dragão começou a correr em direção a Al, mas o menino evitou por pouco seus ataques e o contra-atacou. O dragão chicoteou com o rabo, e enquanto ele estava no chão, Ouroboros tentou derrubá-lo. Al mal resistiu e pulou para trás. Uma esfera de fogo gigante é lançada da boca do dragão em sua direção, mas ele tentou se manter firme, até que isso o lançou a quilômetros de distância. Mas ele disse que era um maldito fazendeiro e disse a Ellen que a levaria para o encontro depois disso. Enquanto ele se esquivava de outra bola de fogo, Ellen disse a ele que não queria que mais ninguém morresse por sua causa. Mas Al agarrou seu braço e disse que não era culpa dela as pessoas se machucarem. Então, quando ela se culpou por envolvê-lo nisso, Al disse que sabia que ela estaria se culpando e revelou que conheceu seu irmão. E já conhecendo o jeito de sua irmã, Ray disse que não se arrependia de salvá-la, porque queria que ela continuasse vivendo feliz e espalhasse seu sorriso para todos ao seu redor. Era como se ela estivesse ouvindo as palavras do seu próprio irmão, e vendo o sorriso dele, ela começou a chorar. Quando o dragão veio em direção a eles, Al disse a ela que ela nunca poderia desistir, porque a esperança é a única coisa que destruirá Ouroboros. Depois de deixar essas palavras saírem, uma luz começou a brilhar no céu, e Al viu que seus status estavam diminuindo rapidamente. Mas mesmo depois de perder a maior parte do seu poder, o dragão ainda tentou eliminar Al, enquanto ele correu para baixo, mas Al deu um único golpe, fazendo-o cair no chão. Vendo quão baixos seus status eram, Al percebeu que agora estava mais forte que ele. Ellen perguntou se ele estava bem, mas quando ela se aproximou, ele percebeu que foi esfaqueado e ela o havia atingido no estômago enquanto olhava para ele com olhos demoníacos. Quando ela se afastou, Al tentou beber uma poção de recuperação, mas ela escorregou da sua mão. Ellen correu para esfaqueá-lo mais uma vez, e quando ele perguntou por que ela o trairia, ela disse que queria livrá-lo de seu sofrimento. Quando ela se aproximou, uma asa de metal gigante bloqueou seu ataque, e era o dragão sagrado Mirage, que despertou e disse para Al olhar atentamente para Ellen, porque ela estava possuída por Ouroboros. Mirage usou toda a sua energia mágica para regenerar a ferida de Al. No entanto, ele entrou em colapso depois de consumir toda aquela energia, dizendo-lhe que a única maneira de salvar sua amiga seria purificar o dragão de dentro dela. Ouroboros zombou dele, sabendo que não havia chance alguma dele atacar aquela garota. No entanto, Al acreditava em direitos iguais e a nocauteou, dizendo que viu o olho dela, implorando para que ele acabasse com Ouroboros, não importava o que acontecesse. Enquanto ele fica de pé sobre o corpo dela, ela o agradeceu por isso, mas enquanto ele tentava ajudá-la, Ouroboros ainda não havia desaparecido e seu espírito emergiu de dentro de Ellen, mergulhando profundamente em sua alma. Agora que Al estava possuído, não havia chance de ninguém sobreviver, mas quando o dragão estava dentro de sua mente, ele viu que a única coisa que ele queria era arar uma terra com sua enxada. Sim, tudo que ele queria era capinar um lote.
Ouroboros ficou chocado, porque sua mente não tinha uma única fraqueza para atacar, e seu corpo foi repelido para longe. Com sua energia restante, Mirage se levantou e liberou uma magia de purificação sobre ele, eliminando Ouroboros instantaneamente, e enviando um farol de luz para os céus. Antes de desaparecer, o dragão sagrado ficou grata a Ao, e a luz celestial se dissipou da floresta enquanto o céu clareava. Alguns dias depois, Ao finalmente acordou do coma, e Filha ficou feliz por ele estar bem. Ellen disse que ele conseguiu derrotar Ouroboros, e quando ele perguntou se estava tudo bem com ela, Ellen mostrou a ele que ainda havia alguns efeitos colaterais. Seu braço se transformou em uma garra de dragão, e Ao se perguntou se Ouroboros ainda estava ali, mas ela mostrou que ela agora mantém o controle e transformou seus braços e pernas em forma de dragão. Ela disse a ele que, embora aquelas mãos já tenham sido usadas para eliminar a todos, ela queria usá-las para salvar vidas e viver feliz, assim como seu irmão havia dito a ela 8 anos atrás. Filha percebeu que estava rolando alguma coisa ali, mas eles disseram para ela ficar fora disso. Ellen perguntou que tipo de relacionamento ela tinha com Ao, então ela disse que são apenas amigos de infância e consolidaram profundamente sua friend zone. Naquele momento, Wolverine invadiu junto com todos os outros para ter certeza que ambos estavam bem, e os aventureiros perguntaram o quão poderoso ele deve ser para derrotar um dragão sozinho. Irmão, ele atirou uma cenoura e derrubou a porra do dragão. Esse daí foi só mais um? Tudo bem. Não podemos subestimar o poder das cenouras, né? Para comemorar a derrota de Ouroboros, eles decidiram beber todas as bebidas mais caras e fazer o idiota do mestre da guilda pagar por todas elas. Filha disse a eles que até faria com que o castelo lhes pagasse uma grande recompensa, e os idiotas ainda não perceberam que ela é a princesa. Algumas semanas depois, Testa estava ajudando Al a carregar as colheitas, quando Hicks apareceu do nada para entregar uma carta. Rick então correu mais rápido que o Sonic e foi embora. Al percebeu que a carta era na verdade de seu pai, que perguntou se ele tinha uma namorada na capital real, mas sua mãe queria que ele fosse visitá-los, já faz anos. Então Testa disse para ele ver seus pais, já que estavam separados desde muito jovem. E Al decidiu vê-los logo após terminar sua missão. Quando estava na capital, Al fica empolgado mais uma vez por causa do tomate em sua mão, e quando enfiou na boca, achou que era a melhor coisa que já havia provado. Quando perguntou ao comerciante como ele criou aqueles tomates e citou todos os benefícios que ele propõe, o comerciante achou que ele era um esquisito, mas Al disse que ele era apenas um fazendeiro, e o comerciante disse a ele que havia um tipo raro de fertilizante em Lurgos. Mas antes que ele pudesse terminar, Al desapareceu mais rápido que teu pai. Na guilda, ele implorou a Ellen que deixasse ir para a casa de seus pais. Ela questiona se fez algo de errado, mas isso não vem ao caso, porque ele só queria ir encontrar seus pais, junto com o fertilizante raro de suas terras. Ellen fica feliz ao saber que se tratava disso, e avisa que cuidará das missões com suas novas habilidades poderosas, e desejou-lhe sorte em sua jornada. Fora da guilda, ele viu Fall carregando um saco gigante de Ele disse a ela que estava saindo da capital para ficar mais longe possível da cara feia dela, mas ela perguntou se ela poderia se juntar a ele. Porém, ele correu mais rápido do que eu poderia inventar uma nova piada. Enquanto ele estava na floresta, ele se perguntou por que aquela irresponsável estava grudada nele, mas um orc gigante apareceu do nada, estendendo a mão para ele. Al perguntou se ele estava apenas tentando ser seu irmão, mas perguntou se ele estava interessado no bem bolado, se é que vocês me entendem. No nheco-nheco, tá ligado? Enquanto Al fugia, o orc pulou em cima dele e sua vida passava diante de seus olhos. O orc então foi cortado por uma garota de cabelos azuis, que pergunta se ele estava bem. Al acabou de passar por uma situação traumatizante, então ele estava tudo menos bem, mas fingiu que não estava com medo da surra de p*** mole que iria levar. Enquanto eles se sentavam, Huri disse que também estava indo para Lurgos e queria acompanhá-lo no caminho para lá, mas Al perguntou se ela ficaria bem dormindo ao lado de um homem no meio da floresta. Porém, ela disse que cabeças rolariam se ele tentasse alguma coisa, mas mesmo assim disse que se sentia segura, porque ela também era feia. Porém, ele disse que ela parecia melhor que as abóboras de seu campo, e ela pensou que ele estava apenas sendo gentil. Quando o sol começou a se pôr, ele sentiu uma presença sinistra ao redor deles, quando
ouviram o som de alguém correndo. Então um homem saltou sobre eles. Rory estava prestes a cortar seu rosto, mas Al percebeu que na verdade era Hicks. Desta vez a carta era de sua mãe e em seguida saiu correndo. Rory perguntou se era importante, mas Al mostrou a ela que sua mãe era obcecada por ele, e quando ele perguntou como a família dela estava deixando viajar sozinha, ela disse que não era como se alguém se importasse com ela. Como estava escurecendo, ela tirou uma tenda inteira de dentro de sua bolsa e disse a ele que este era o item lendário que seus pais deixaram para ela. Um puta de um item, tá? Depois que ela terminou de cozinhar, Al achou que essa era a melhor comida que já havia provado e perguntou por que ela estava indo para Lurgos. Então ela contou a ele que havia demônios misteriosos caçando humanos na cidade, mas ninguém de lá se lembra de nada sobre isso. No entanto, ele se perguntou por que ela iria tão longe para arriscar sua vida. Então ela conta que na verdade é a filha do herói. As duas células cerebrais da coruja levaram alguns segundos para processar que ela era a filha do herói, e ele perguntou se valia a pena arriscar sua vida nesse título, mas ela ficou congelada no espaço depois de ouvir essas palavras, e depois que ele a tirou desse transe, ela disse que essa foi a primeira vez que alguém se preocupou com ela. Quando ela se levantou para ir dormir, Al tirou seu cobertor para dormir no chão, mas ela disse que ele pode entrar na barraca e dormir com ela. No entanto, Al era um gentil cavalheiro, então ela lhe desejou sorte para lidar com todos os orcs à noite. Antes dele se ferrar literalmente, ele correu para entrar, perguntando por que ela tinha 2 conjuntos de futons. Rory revelou que sempre queria que alguém conversasse com ela a noite toda em uma aventura. Quando ela apaga as luzes, Al tentou cumprir esse desejo, mas percebeu que ela já havia adormecido antes que pudessem conversar. No entanto, ela levantou sua perna e lhe deu um chute enquanto estava adormecida, e ele percebeu que teria sido melhor lidar com os orcs. Pela manhã, eles finalmente chegam na cidade, mas ela perguntou onde ele conseguiu a daqueles machucados. Então ele desistiu, e quando eles começaram a andar dentro da cidade, ela disse que iriam se separar agora que finalmente chegaram, mas antes que ele pudesse ir embora, ela disse que estava muito feliz por finalmente viajar com alguém e perguntou se poderia ser sua acompanhante novamente, e começou a desenhar o mapa do hotel onde ela vai ficar à noite para que ele possa entrar. Enquanto ela foge, Al fica surpreso com isso, mas decidiu simplesmente voltar para casa. Depois de algumas horas perguntando a todos os cidadãos, Rory percebeu que nenhum deles sabia nada sobre os demônios. No entanto, ela sabia que não poderia desistir, especialmente quando se lembrou de como todos sempre a chamavam de heroína inútil. Só então, ela ouviu o grito à distância, e quando Rory chegou no beco, ela viu uma garota que chorava por sua irmã que havia sido sequestrada, e um homem misterioso a observava à distância. Ao mesmo tempo, Al finalmente chegou em sua casa, mas antes que pudesse bater na porta, sua mãe arrombou a mesma e o lançou pela cidade antes de trazê-lo de volta para abraçá-lo. O pobre rapaz percebeu que sua alma estava saindo do corpo, e mesmo pensando que ela era a melhor mãe do mundo, ela era obcecada por ele. Seu pai apareceu e deu um soco no rosto dele, pensando que sua esposa estava o traindo com outro cara, mas a mãe de Al estava prestes a acabar com sua vida por machucar seu filho, e enquanto ele estava sendo arrastado para a morte, ele se desculpou por bater em Al, e o seu rosto nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Durante o jantar, sua mãe tentava alimentá-lo e enfiou a comida em sua boca, mas o pobre pai estava comendo um frango que estava queimado até ficar crocante. Enquanto ele saboreava a comida, ele percebeu que era muito melhor do que a de Rory, mas sua mãe perguntou quem diabos era essa pequena preocupação. Queria saber se ela era namorada dele e se ele a amava mais que sua mãe. Mas seu pai ficou feliz em saber que seu filho estava finalmente se tornando um homem e implorou para que ele tivesse muitos filhos. Essas palavras levaram Lucy a quebrar sua espinha, dizendo que era muito cedo para Al ter outra mulher cozinhando para ele. Mas Al tenta dizer que ela era apenas sua acompanhante, e ela disse que está tudo bem, e ele percebeu que já tinha visto essa agressividade antes. À noite, Al ficou feliz por ter fugido da casa tantos anos atrás, mas revelou que estava de volta porque queria encontrar um novo fertilizante. Mas quando perguntou ao seu pai onde ele estaria no mapa, seu pai perguntou o que era aquela marca misteriosa. Al disse que era o hotel onde ele iria encontrar sua acompanhante, mas seu pai disse que não havia nenhum hotel naquela área, então ele deveria esperar até a manhã seguinte. Quando Al foi dormir, seu pai perguntou por que ele estava dormindo em seu quarto, mas Al disse que sua mãe estava esperando em sua cama, por isso implorou para que seu pai leve o golpe por ele aquela noite. Ele conseguiu todo o fertilizante que precisava, mas antes que pudesse chegar no hotel de Rory, ele ouviu um homem gritando por socorro, e quando Al chegou no local, o homem disse que havia um demônio lutando contra uma garota de cabelo azul na floresta. Quando Al começou a correr, o homem sorriu e
estalou os dedos, fazendo as ilusões desaparecerem. Quando ele entrou na floresta, ele ouviu uma mulher gritando, enquanto um tentáculo gigante estava prestes a comê-la. Mas Ao lhe deu um soco, então a mulher abraçou ele e disse que gostava muito de pessoas fortes antes de se transformar em um tentáculo e tentar devorá-lo. Naquele momento, Huri o cortou e disse que esses tentáculos apareceram durante a noite toda. O homem então apareceu das sombras, se apresentando como Loki, e chamou a preocupação de um fracasso como herói por não perceber que ela estava sendo enganada esse tempo todo. Ele a atraiu com histórias falsas de demônios para eliminá-la. A preocupação se lançou contra ele, mas ele desapareceu para atacá-la pelas costas e a cortar. Quando Ao tentou curá-la, ela disse a ele para ter cuidado, porque ela não podia fazer nada, mas ele disse a ela para não se preocupar, afinal ele era um fazendeiro. Enquanto tentava socá-lo, Loki o agarrou e o jogou em direção a uma árvore, mas ele a usou como impulso e saltou de volta em sua direção. Porém, Loki evitou seus ataques, até que ele o derrubou e explodiu o chão abaixo dele, com nada além de uma cratera permanecendo onde ele estava. Ao lutou para levantar e pulou do chão sem um único arranhão. Loki disse para ele não se deixar levar, o golpeando e o jogando por 1 quilômetro inteiro. Vendo esse poder, Loki disse a ele que Ouroboros e Romeu não passavam de peões para ele, então ele prometeu acabar com as coisas agora, antes que atrapalhassem seu plano, porque eles iriam morrer de qualquer maneira. Ele revelou que iria eliminar Ellen em seguida, e disse a preocupação que ela estava possuída pelo poder do Deus Bom, mas ela era inútil demais para liberar qualquer poder dele. Depois de terminar de falar, ele soltou seus tentáculos do chão novamente, e depois de pular para evitá-los, Ao correu para carregar Huri. No caminho, depois de deixá-la cair, ele saltou em direção a um dos tentáculos, mas foi encurralado por trás, então Huri os cortou, dizendo que ela lhe daria algum tempo para fugir, mas Ao recusou e deu um soco em um deles antes que pudesse morder. Morder? Huri o eliminou. Enquanto ele se desintegrava, ele disse a Huri que iria se tornar o melhor fazendeiro, então nunca abandonaria. Enquanto o tentáculo subia do chão novamente, Ao explodiu com um único soco, mas Loki liberou sua energia mágica de orbes escuras e os enviou em direção aos dois, explodindo o campo inteiro. Sem mais energia depois daquele golpe, Ao fica de pé, mas os tentáculos levantaram do chão e derrubaram Huri, e em seguida prende Ao contra o chão. Loki disse a Ao que ele nunca seria capaz de superar sua magia, e disse a Huri que ela não é mais necessária. Enquanto olhava para Ao sendo engolido pelos tentáculos, ela percebeu que sempre seria inútil, mas ela se lembrou de seus pais lhe dizendo que nunca abandonariam, não importasse o caminho que ela escolhesse. Foi então que ela prometeu se tornar uma heroína e se desculpa por decepcioná-los. Quando Loki lançou sua esfera de energia em direção a ela, ele viu que ambos os seus tentáculos haviam secado completamente, e Ao revelou que foi o fertilizante que ele carregava que sugou toda a água deles. Mas Loki pensou que ele ainda estava muito fraco para poder fazer qualquer coisa, e quando Ao correu para socá-lo, ele evitou o golpe, mas Ao prometeu que ele nunca desistirá de salvar seus amigos. Ouvindo sua determinação, ela se lembrou de como todos a chamavam de inútil, e que essa foi a razão pela qual desistiu. Mas vendo como Ao ainda era capaz de revidar, ela sabia que mesmo que estivesse impotente, um herói é uma pessoa que arrisca sua vida para salvar as pessoas. Quando Ao estava prestes a esgotar suas energias, Huri esfaqueou Loki por trás e pediu desculpas a Ao por não ter ajudado antes, porque estava fraca. Mas ela prometeu que nunca mais desistiria e liberou toda a energia do Deus Bom dentro de si. Então ela ativa a habilidade Corte Sagrado e ela tentou cortá-lo no meio, mas Loki disse a ela que o mal deles terá sucesso, não importa quantas vezes eles sejam derrotados, até que seu corpo desapareceu. Ao pensou que ela realmente era uma heroína, e então desmaiou de exaustão. Enquanto ele ainda estava desacordado, ela disse a ele para descansar o máximo que pudesse. Quando chegou a noite, Ao finalmente acordou no colo dela, mas o idiota bateu na cabeça dela, e a outra idiota agradeceu por isso. Mas quando Ao perguntou do que ela estava falando, ela se virou e fingiu que não disse nada. Enquanto eles caminhavam pela floresta para voltar para casa, eles começaram a ouvir uma voz de um fantasma chamando o nome de Ao. Huri estava prestes a desmaiar de pavor, porque ela estava com medo de fantasmas. Mas quem estava gritando era apenas a mãe dele. Ao percebeu que se ela encontrasse Huri com ele,
Huri não viveria para ver o amanhã, então ele a pegou e começou a fugir. Quando eles escaparam dos barulhos, Huri começou a rir dele porque ele tinha medo de fantasmas, quando literalmente derrotou dragões antes, mas Al sabia que era algo ainda mais assustador do que todos eles juntos. Quando voltaram para a cidade, viram que o hotel não estava mais lá, e depois de levar Huri de volta, Al rezou para que sua mãe ainda não estivesse em casa, porque quando ele fugia com Testa para brincar à noite, sua mãe se transformava em uma criatura demoníaca enquanto procurava por ele, e quando ele chegava em casa, tomava o maior esporro dela, e se perguntou se ela seria capaz de se teletransportar. Quando ele abriu a porta, ela começou a correr para abraçá-lo, então ele bateu a porta na cara dela, mas quando ele abriu novamente, ela estava atrás dele. O pobre coitado começou a fugir e trancou a porta do quarto, e sobrou pro paizão pagar o pato. De manhã, o pai de Al percebeu que seria cortada em pedaços se a deixasse, mas ela estava muito ocupada, implorando para Al não ir embora. Cena: pai no varal. Antes de sair, ela perguntou se ele ainda seria um agricultor e disse que ele não precisava se sentir como se fosse obrigado a seguir esse caminho. Mas Al disse que escolheu o caminho da enxada porque adorava capinar um lote. Em pouco tempo, Al estava de volta ao caminho de casa e alcançou Huri. Então juntos, eles voltaram para o reino. Quando ela tentou dizer a ele que sempre o salvaria, Al tirou as palavras de sua boca, dizendo que ele sempre a salvaria se ela estivesse com problemas. Sabemos o que vai rolar, né? Naquela mesma noite, Fal pediu desculpas ao pai por tomar sua decisão e ele se sentiu um pai inútil, mas ela sabia que esse era seu destino miserável. Na manhã seguinte, apresentou Húrin a Ellen, mas quando elas apertaram as mãos, Al ficou feliz por elas se darem bem. Na fazenda dele, um garoto estava tentando roubar algumas berinjelas, mas ele o pegou e gritou com ele. Depois que Ellen disse que ele não deveria estar roubando, o garoto se desculpou, e quando ouviram seu estômago roncar, Al entregou-lhe um repolho maduro, e ele pensou que esta era a melhor coisa que ele já provou. Enquanto ia embora, Al lembrou-se de uma vez que ele alimentou uma garotinha, mas Ellen disse a ele que os ataques dos monstros estavam destruindo todos os campos. Então as pobres crianças ficaram sem comida para comer, e nesse momento o alarme soou. De volta à cidade, todos os aventureiros lutavam por suas vidas contra um exército gigante de demônios. Ellen transformou seu corpo em uma forma meio dracônica e lançou uma bola de fogo em direção às feras, enquanto Huri derrubava uma cobra gigante para salvar um dos aventureiros. Ao mesmo tempo, Al correu em direção às feras e as enviou em direção aos dragões, e juntos eles começaram a derrotar todas as feras em seu caminho. Porém, mesmo depois de horas de luta, eles perceberam que havia muitos deles, até que o exército começou a aparecer ao longe, e o rei de Antsberg gritou para que as feras saíssem antes que a espada sagrada Leviatã queimasse todos eles. Mesmo depois de terem sido salvos, Al pensou que algo estava errado sobre uma espada repelindo todos os monstros. À noite, Fal veio até sua casa dizendo a ele que queria dizer adeus. Quando ela se sentou com um olhar sombrio, ela disse a ele que iria deixar o reino e que nunca mais voltará. Após jogar essa bomba, sua empregada veio dizer a ela que já estava na hora de ir embora. Então ela se despediu pela última vez, o agradecendo por ser seu amigo. Já ele ficou feliz por se livrar daquela inconsequente. Papo reto, vai embora, carajo! Na manhã seguinte, ele acordou para o dia mais tranquilo de todos, mas não conseguiu parar de pensar no que aconteceu. A mãe do garotinho veio se desculpar pela forma de como o filho lhe causou problemas, e quando ela estava saindo, Rick se aproximou dele como um ninja silencioso e mostrou a ele o jornal. Na guilda, Ellen mostrou a Huri que a princesa Fal estava se casando, e ela viu que o marido era o cara que os salvou do dia da invasão com a espada enorme, onde ela sentiu que havia algo de errado, já que os monstros não deveriam entender nenhuma de suas palavras. No entanto, Ellen percebeu que eles obedeceram às suas ordens. Al entrou com o jornal e pediu para elas lerem a carta de sua mãe. No entanto, as únicas palavras que leram foram quanto ela o amava, mas Al rasgou o papel para que pudessem ler as coisas importantes. Mas elas juntaram os pedaços e começaram a ler novamente. Na carta, dizia que sua mãe notou que a espada sagrada nada mais era do que uma réplica falsa criada por algum ferreiro comum, e ela revelou que costumava ser a líder dos fantoches das sombras,
Marionetes das sombras, não lembro agora. Eles perguntaram se ele sabia o que isso significava, mas ele não tinha ideia. Então eles disseram a ele que essa era a maior organização de inteligência e assassinato de todos os tempos. E Al sabia que tinha algo errado, já que sua mãe era mais forte que um dragão. Mas enquanto continuavam lendo, viram que todos os demônios estavam sendo controlados pelo príncipe do outro reino, fazendo Al perceber que Fall estava em perigo. No castelo Ensberg, o príncipe estava enganando todos os reinos vizinhos para comprar a proteção de sua espada sagrada, e quando eles partiram, ele ficou chocado com quão bem seus planos estavam funcionando o tempo todo. Mas quando perguntou a Gazelle o que ele achava, ele disse que não forçará mais seus camaradas a atacar os humanos. Durante todo esse tempo, todos os demônios estavam perdendo suas vidas porque sua esposa era refém. Mas o príncipe o derrubou, dizendo que ele precisava continuar obedecendo suas ordens antes de cortar sua namorada em pedaços. Dentro da cidade, Al comprou roupas da mãe daquela criança e os pombos dos companheiros de Hicks conseguiram localizá-lo. Quando viram que todos os preparativos estavam prontos, Al voltou com os disfarces que usariam. Com a carruagem, se esconderiam lá dentro e alegarão que estão apenas carregando comida para a cerimônia de casamento, enquanto Hicks iria roubar a espada e mostrar que todos os demônios não são repelidos por ela. No entanto, eles perguntaram como atrairiam os demônios para provar que a espada era falsa. Então, Hicks mostrou a eles que ele também é membro dos Fantoches das Sombras e um demonoide disfarçado. Quando seus pais o expulsaram, a mãe de Al cuidou dele. Então ele se aproximou dos humanos, assim como o demônio sob o controle do príncipe que estava lutando para salvar sua namorada humana. Percebendo como ele estava vivendo uma vida dupla o tempo todo, Al diz que com certeza irá salvá-lo. Em uma noite no castelo, Fall implorou para que Al viesse salvá-la, e quando o príncipe ouviu esse nome, ela desejou vê-lo mais uma vez. Durante a manhã da cerimônia, o príncipe Nautilus percebeu que ele finalmente se tornaria o rei depois de se casar com a princesa, e com sua falsa espada sagrada, ele seria capaz de explorar tanto os demônios quanto os humanos ao mesmo tempo. Depois de entrar na sala, ele achou que Fall era a noiva mais bonita que ele poderia ter, mas ela pediu para que ele a deixasse sozinha antes da cerimônia. Quando ele se foi, Fall disse para que a empregada também fosse embora e lembrou-se de seu pai lhe dizendo para perseguir sua felicidade e se casar com um homem que ela amava. Mas para ela, o bem-estar do seu país era mais importante do que a própria felicidade. Ao mesmo tempo, Al e seus amigos conseguiram entrar furtivamente pelo portão e pularam no beco assim que puderam. Ele pediu para a melhor alfaiate de Magus para criar essas roupas. As meninas perguntaram como deveriam permanecer disfarçadas quando todos eles estariam chamando a atenção daquele jeito. No entanto, Al disse-lhes que era muito simples. Tudo o que eles precisavam fazer era invadir o castelo totalmente vigiado, salvar a namorada de Gazelle, entrar na igreja e fazer um cara qualquer que eles não conhecem confessar que a espada é falsa. E assim tudo estaria resolvido. Ele pensou que nunca seriam descobertos, mas os cavaleiros perguntaram o que eles estavam fazendo. Então Al usou todas as suas 3 células cerebrais para distraí-los dessa situação. Mas quando o cavaleiro perguntou por que o palácio de todos os lugares, Al disse que é porque eles são frescos. Enquanto eles corriam para salvar suas vidas, Ellen decidiu seguir para o plano B e jogou Al pela janela do castelo. Dentro do quarto, uma garota perguntou se estava tudo bem, mas Al questiona se ela era namorada de Gazelle. Ela perguntou como ele o conhecia, mas os cavaleiros invadiram o cômodo. Al usou seu lendário rabanete, mais uma vez gritando que é um fazendeiro, enquanto corria para frente e enfiava seus rabanetes profundamente em suas gargantas. Quando ele terminou, ele disse à namorada de Gazelle que iria ajudá-la a escapar, mas ela não podia correr porque ela tinha uma bola de ferro presa a ela. Então, usando toda sua força, ele começou a destruir o prédio enquanto fugia dos soldados que o perseguiam. Depois de arrombar a porta, Ellen e Huri o alcançaram e eles começaram a fugir juntos. Eventualmente, conseguiram chegar à igreja. Ambas disseram a Al para ir salvar a princesa, enquanto elas ganhavam algum tempo para ele. Então, depois que ele fugiu, as garotas começaram a correr em direção ao exército. Dentro da catedral, o rei disse a sua filha que ele poderia encerrar toda a cerimônia se ela quisesse, mas ela disse-lhe que essa era sua vontade. Segurando o braço do pai, ela começou a descer o corredor, e quando o padre perguntou se eles jurariam ser fiéis aos seus parceiros, Fall disse que sim, e o padre disse que ele poderia beijar a noiva. No entanto, quando Nautilus estava prestes a beijá-la, ela percebeu o quanto não queria isso, e naquele momento, uma fodendo porta o derrubou, e Al entrou no meio da sala. Fala aí!
Aê, seu chupa-prego! Quem dos cuzões aí tá falando mal da minha wife? Vai tomar no... Depois de ver seu rosto novamente, Fall estava chorando, mas o romancista atrapalhou, chamando Al de vilão que estava tentando sequestrar a princesa. No entanto, Al disse que ele não era um mentiroso feio ali, e revelou a todos que a espada sagrada Leviatã não era nada mais do que uma réplica falsa. No entanto, Nautilus apenas riu de sua cara e disse-lhe para inventar uma história melhor, e até o rei disse que ele viu como a espada dissipou os demônios. Ele perguntou como Al poderia provar suas mentiras, então Al disse a ele para apenas assistir. De repente, o cavaleiro disse que milhares de monstros haviam se reunido por toda a cidade, e Rix era quem os comandava com sua flauta. Dentro da igreja, todos contavam com o príncipe para usar a espada. Mas quando tentou chamar Gazelle, viu que ele já estava reunido com seu grande amor. Ao seu lado, Rix entregou-lhe a espada e disse-lhe para usá-la. Mas enquanto ele lutava para alcançá-la, ele percebeu que todos descobriram seu segredo. Porém, Al o agarrou e disse que ele não era nada mais do que uma farsa, e jogou a espada na direção do demônio, que a destruiu com uma única mordida. O rei perguntou como isso era possível, e Gazelle passou a soprar sua flauta para fazer os demônios irem embora, mostrando-lhes que ele era quem estava controlando os demônios esse tempo todo sob as ameaças de Nautilus. Quando o rei lhe pediu uma explicação, Nautilus começou a rir, dizendo que o seu país já estava acabado, pois na noite passada ele enviou milhares de monstros para Meigis e planeja tomá-lo como parte do seu território depois que ele cair. No entanto, Huri e Ellen disseram que elas sabiam que ele tentaria prendê-los assim. Então elas treinaram todos os soldados após a invasão anterior, e eles estavam defendendo a nação inteira com suas próprias mãos. E o rei estava feliz por ter o melhor reino. Al disse à princesa que ela não precisava se sacrificar. De repente, todos os soldados correram para a sala e Nautilus ordenou que capturassem todos. No entanto, eles começaram a caminhar para prendê-lo, mas Nautilus não iria deixar seu plano falhar. Então ele correu em direção ao rei, mas foi impedido por um rabanete. Naquele momento, Nautilus sabia que estava fugido, e Al deu um soco nele, dizendo que tudo estava acabado. Depois que os soldados o levaram embora, Fall correu para agradecê-lo e confessou que amava ele na frente de todos. No entanto, Huri não iria deixar isso acabar em silêncio, mas quando Al tentou empurrá-la, o rei parecia que estava prestes a matar Al, mas em vez disso ele o parabenizou e o acolheu em sua família. A pobre Huri estava sendo traída por todos do reino, e fora da sala, Rix entrega ao rei uma carta que eles anteciparam dos soldados de Nautilus, revelando que havia alguém o controlando como uma marionete. No dia seguinte, dentro da guilda, Fall entregou-lhes um baú cheio de joias como recompensa, e quando ela foi embora, Ellen percebeu que poderia tê-la visto em outro lugar. Tentando manter seu disfarce, Al disse que ela simplesmente parece com muitas garotas, e Huri concorda. No entanto, quando Ellen disse que ela era na verdade uma beleza, Al disse que ela era uma bruxa feia e horrível, que apareceu e se desculpou por ser feia. E do nada, as garotas começaram a brigar por ele. Já Ellen se perguntava por que ela parecia familiar. No campo, Al estava finalmente prestes a ter algum tempo a sós com seus tomates, mas as desgraçadas das garotas arruinaram sua paz e perguntaram de quem ele gostava. Mas ele fingiu que essas malucas não existiam. Então, quando elas perguntaram se havia outra mulher de quem ele gostava mais do que elas, Al disse que havia outra garota, destruindo todas as suas esperanças antes de fugir como Sonic, as deixando completamente abaladas. Em sua casa, ele deu alguns vegetais que conseguiu para sua amiga de infância, Olivia, e lembrou-se de sua mãe lhe dizendo que ele não precisava se sentir obrigado pelo que aconteceu. Há 15 anos, o pai de Al finalmente reuniu uma única caixa de batatas, mas quando ele virou para ver como Al estava, viu que ele havia conseguido reunir 9 caixas sozinho. Cultivar era a única coisa que Al gostava. Porém, Lucy veio por trás e bateu em seu pai por obrigar seu filho a fazer todo o trabalho. Ele sempre compartilhava com os vizinhos a comida que colhia, mas um dia ele viu uma menina órfã que estava prestes a levar uma surra de um bando de caras de quem ela roubou comida. Enquanto ele perguntava por que ela roubaria, seus vizinhos disseram que ela nunca teve pais, e quando ele questionou o que eles fariam com ela agora, eles lhe disseram que iriam vendê-la para um traficante de escravos. Ela mordeu um deles e correu para roubar sua caixa de batatas antes de fugir. Perto da montanha, ela começou a devorar as batatas, mas quando Al apareceu com uma sopa para ela, a mesma começou a fugir. Porém, ela percebeu que ele estava apenas tentando lhe dar comida, dizendo que não queria que ela comesse as batatas
batatas cruas porque estavam amargas. Ela pulou para se esconder dele, então Al deixou a sopa para ela e começou a ir embora. No dia seguinte, ele passou a deixar um omelete de tomate para ela e depois foi embora. Ela pulou para comer, mas quando ele apareceu na manhã seguinte, ela estava esperando por ele desta vez, e enquanto ela comia, ele perguntou se ela gostou do sanduíche. Ela disse a ele que os tomates eram a melhor coisa do mundo, então Al revelou que foi ele quem os cultivou, esperando que um dia eles trouxessem um sorriso para alguém, e ele ficou feliz por ter encontrado aquele sorriso. Ele perguntou qual era o nome dela, então ela disse que seu nome era Olivia, e depois que ele se apresentou, seu estômago começou a roncar, então ela olhou para a comida em sua mão e decidiu deixá-lo comer um pouco. Ele tentou rejeitar, mas ela disse que ele não ficaria feliz se estivesse com fome. Nesse instante, os homens apareceram de novo para vendê-la a um traficante de escravos, então Al se ajoelhou e implorou que a deixassem ir, dizendo que ele cultivaria quantos campos fossem necessários apenas para retribuir o que ela havia roubado. Porém, mesmo depois de implorar, eles ainda não estavam dispostos a deixá-la ir. Naquele momento, o pai de Al apareceu, perguntando se seu filho tinha feito algo. Os dois ficaram chocados ao vê-lo, e quando explicaram a situação para ele, seu pai decidiu dar-lhes todo o seu barril de arroz caro para compensar as perdas. Os homens pensaram que isso seria mais do que o suficiente para pagar o que ela roubou, mas quando Al perguntou se ele tinha certeza sobre o arroz, ele respondeu que sim, mas ele poderia não acabar vivendo mais por causa de sua esposa, ou ela poderia deixá-lo passar fome pelos próximos 2 meses, mas o jeito é ter fé nas malucas e seguir em frente. Naquele momento, Olivia tentou devolver a ele as batatas que havia roubado, mas enquanto o pai de Al olhava quantas havia, ele disse a seu filho que eles poderiam estar com falta de mão de obra para prepará-las. O garoto demorou para raciocinar como sempre e percebeu que eles poderiam convidar Olivia. Ele disse que vai precisar da ajuda dela para preparar essas batatas, então todos os dias de agora em diante, eles comerão juntos na casa deles. Enquanto voltavam para casa, Olivia ficou feliz por finalmente encontrar alguém que se importasse com ela. 2 anos depois, Al estava colhendo mais uma vez, e mesmo quando Olivia dizia a seu irmão que ele deveria fazer uma pausa para comer, ele dizia a ela que não terminaria por horas. Seu pai já havia perdido a esperança em seu filho. Olivia o chamou de idiota por não passar tempo suficiente com ela. Naquele momento, Testa estava fugindo de abelhas gigantes, mas antes que eles pudessem chegar perto dele, a mãe de Al se dirigiu a eles e chutou todos eles, empilhando seus cadáveres. Testa disse a Lucy que ela estava linda como sempre, mas seu pai estava prestes a executá-lo por dar em cima de sua esposa. Mesmo que ele fosse amigo de Al, ele prometeu não deixá-lo impune. Mas Lúcia disse que era dedicada exclusivamente ao seu filho. O pobre pai estava sendo cortado pelo próprio filho. E alguém percebeu que esse coitado ainda nem tem nome? Ele contou que eles iriam encontrar uma casa maior para acomodar sua família de 4 pessoas. Então foram embora. Depois que saíram, ele perguntou a Testa por que ele estava sendo perseguido por abelhas assassinas, sendo que elas não eram daquela área. Então ele pegou um mapa e mostrou-lhe o local de um tesouro que estava escondido na floresta e implorou a Al que fosse com ele, já que sabe como evitar as abelhas agora e pode até conseguir uma joia para Olivia. O moleque mudou de ideia rapidamente e quando Olivia pediu para se juntar a eles, ele disse a ela para ficar em casa porque não seria seguro para ela. Dentro da floresta, Al perguntou por que Olivia se agarrou a ele, então Testa revelou os segredos que ela havia contado para ele. Todos na aldeia a tratam de forma horrível quando ela está sozinha e Al perguntou por que ela nunca contou a ele, mas depois percebeu que seus pais estavam procurando uma casa nova por causa disso. Ele ficou triste por não poder fazer nada sobre isso, então Testa disse que eles deveriam encontrar um tesouro e voltar correndo para ela. Quando finalmente chegaram no local marcado no mapa, Testa pisou em uma rocha que começou a dividir as montanhas e os fizeram cair em uma caverna. Diante de seus olhos, eles encontraram um palácio inteiro no subsolo, e enquanto Al olhava ao redor, Testa encontrou uma pedra com uma escritura estranha que nenhum deles conseguia ler. Quando ele tocou a rocha, uma luz emanou dela e o teletransportou para uma dimensão diferente, onde deu de frente com um dragão divino que tentou comê-lo. Naquele momento, a montanha entrou em erupção, como um vulcão, e depois de algumas horas, ele ouviu a voz de Olivia o chamando. Assim que acordou, ele tentou se levantar, mas sentiu uma dor aguda no coração, e Testa voltou para dentro, levando para fora para mostrar-lhe sua aldeia coberta de cinzas. Todas as casas estavam incendiadas, e não sobrou ninguém na aldeia. E antes que todos pudessem escapar, a ponte para a capital foi destruída. Os pais de Testa finalmente foram encontrados, então ele correu para procurá-los. Ao mesmo tempo,
o prefeito estava distribuindo refeições para as pessoas, mas quando Al pensou que poderia ir para os campos para encontrar algum alimento, todas as suas colheitas foram destruídas, mas além disso, sua mente ainda estava sendo consumida. Então ele se desculpou por deixar Olivia com fome, mas a única coisa que importava para ela era que ele não sumisse. Enquanto ela estava se esgueirando durante a noite, Olivia encontrou a tenda do prefeito e tentou roubar uma das cenouras, mas lembrou-se da maneira como Al implorou por ela naquele dia. Então ela se conteve e decidiu sair. Pela manhã, as refeições eram ainda menores, e enquanto Olivia levava comida de volta para o seu irmão, ela decidiu dar-lhe sua parte. Dentro da tenda, ele ficou chocado ao ver que estava recebendo mais comida, então ela disse a ele que na verdade eles conseguiram mais comida da capital e seus pais voltariam em breve. Então ela queria que ele comesse muito para ficar bom logo. Al ficou feliz porque ela também ficaria saciada, e ela disse a ele que queria comer os vegetais que ele cultivaria novamente. Então ele prometeu que iria alimentá-la assim que pudesse. Os dias se passaram e ela continuou dando-lhe suas partes, mas em pouco tempo ela estava andando sozinha e isolada até que seu corpo desabou no meio do campo. Oni-chan. Daisuki. Quando Al acordou, Testa correu para o seu quarto e as palavras que ouviu o chocaram. Al viu o corpo sem vida de Olivia e depois que ele caiu no chão, Testa disse a ele que ela havia morrido de fome. No entanto, Al perguntou como isso era possível, já que eles conseguiram suprimentos de comida na capital. Mas Testa disse a ele que eles nunca foram contatados pela capital. Então Al percebeu que ela estava mentindo o tempo todo. Todos os dias, ela estava morrendo de fome só para alimentá-lo, e ele não conseguia conter o choro. Eventualmente, seus pais voltaram e Al sentiu que a única razão pela qual ela morreu foi por causa dele. Se fosse agora, Al sabia que ela seria capaz de se alimentar até que estivesse satisfeita, mas ele nunca mais poderia cumprir sua promessa. Naquela noite, um dragão o enfrentou, mas Al desfez com um único soco. Enquanto voltava para sua casa, ele viu o corpo de uma garota deitada no chão, mas ficou feliz por ver que pelo menos ela ainda estava respirando, e por isso ele sabia que não poderia deixá-la sozinha. De manhã, ela começou a acordá-lo, e quando ele viu que ela havia recuperado a consciência, ela perguntou se ele a sequestrou à noite, porém ele revelou que ela estava inconsciente na estrada, então ela achou ainda mais assustador que ele a sequestrou enquanto ela estava inconsciente. Al tentou dizer que estava apenas preocupado com ela, e questionou o que fez com que ela ficasse inconsciente. Ao ver que ele era sincero, ela revelou que estava a caminho da guilda de aventureiros, então Al disse que a levaria, já que estava indo para lá de qualquer maneira, e assim que se apresentou, descobriu que o nome dela era Linia. Algumas horas depois, Huri passou na casa dele e viu que outra garota já estava lá dentro. Al perguntou se suas roupas ficaram grandes, mas ela disse a ele que era incrível e pediu desculpas por sujar sua cama. Huri então pensou que algo tinha acontecido e fugiu chorando. Na guilda, Ellen percebeu que Huri sempre conseguia se envolver em alguma piada divertida. Então Al disse a ela que Linia queria fazer um pedido à guilda. Dentro da sala privada, Linia disse a eles que havia um problema na sua cidade natal, mas como ninguém esteve lá, Al disse que tentaria ajudá-la em vez disso. Ellen perguntou de que cidade ela era, e quando ela revelou que era da cidade das gaivotas, Al percebeu que finalmente iria colocar suas mãos em longos e duros palitos de aspargos. Ele implorou a Linia que o deixasse se juntar a ela, e Ellen disse que ela poderia confiar nele. Depois que ela mudou de roupa, ela perguntou se deveria agradecê-lo com seu corpo, mas Al disse que ele gostava mais de abóboras em vez disso. No entanto, ela segurou sua mão e disse que poderia confiar nele, e Al percebeu que o grupo acabou de aumentar. Mas a preocupação viu isso e pensou que Ellen era uma mentirosa deslavada. Enquanto eles viajavam de carruagem para a cidade das gaivotas, o cocheiro disse a eles que não levava ninguém há semanas desde que pararam de fazer negociações, e Al achou estranho. Enquanto estava cochilando, ele ouviu o som de passos e viu uma orc gigante que estava atrás de desenvolver algo com ele. Mas o motorista achou que ficaria bem, já que se tratava apenas de um orc. Mas ele viu que uma horda inteira os perseguia e Al notou que aquele seria seu fim. Algumas horas depois, Al acordou no colo dela e pediu desculpas, e percebeu que estava usando um pingente. Ela disse que isso ajudaria a acalmá-lo. Então, eles finalmente chegaram, e quando ela saiu, o cocheiro disse a ele que ela é uma garota doce, pois tentou confortá-lo durante todo o tempo que ele ficou desmaiado. No portão de entrada, Linia disse aos guardas que ele era seu companheiro, e quando eles se afastavam, Al se perguntou por que
os guardas estavam segurando os pregões. Assim que ele viu uma barraca de aspargos, tentou pedir um, e quando ele tentou perguntar ao vendedor se ele viu que algo estranho estava acontecendo, o homem disse a ele que a cidade era um epítome da paz, e entregou a Al seu pedido completamente queimado, e quando ele perguntou se isso era normal, Linnea disse que não. Assim que olhou para o homem, viu que ele estava completamente louco, e outra pessoa tropeçou e deixou cair todas as suas colheitas. Porém, ele se levantou e continuou andando sem pegar quaisquer um dos vegetais de volta. Al tentou impedi-lo, mas viu que ele também parecia confuso e começou a perceber que tudo naquela cidade era estranho, e até foi pego e sequestrado. No chafariz, Linnea disse a ele que todo mundo estava agindo de forma estranha esse tempo todo, então ela o convidou para mostrar a ele a loja de pingentes de seus pais, junto com seu pingente do Deus Bom, que a protegia da insanidade que pairava sobre eles. Ela disse a ele que havia 4 desses em sua família, e que não via seus pais desde que essa insanidade tomou conta da cidade. Em seguida, ele pediu outros 2 pingentes para investigá-los, e ela implorou que ele tivesse cuidado. No dia seguinte, Al viu como a cidade inteira havia enlouquecido, mas um homem estranho apareceu diante dele e se apresentou como o senhor da cidade, e notou que Al estava usando o mesmo pingente que ele e o convidou para jantar em sua mansão. Porém, as meninas o sequestraram novamente, e depois que ele desapareceu, o senhor revela que está ansioso para vê-lo. Mais tarde, na fonte, Linnea comenta que foi estranho como o senhor ficou na cidade sem pedir ajuda, mas Al pensou que eles só poderiam descobrir conversando com ele no jantar. Enquanto o sol estava se pondo, eles chegaram ao castelo do senhor e viram todas as suas pinturas de aspargos. No salão, o senhor o recebeu em seu castelo e Al não perdeu tempo perguntando se ele sabia o que estava acontecendo na cidade. O senhor se perguntou por onde começar, mas disse que não importava, fazendo com que todos os seus guardas apontassem suas lanças para Al. Ele disse ao garoto que tinha um favor para pedir a ele, mas Al nocauteou todos os seus soldados e começou a correr em direção a ele, mas Linnea ficou no seu caminho e Al percebeu que ela estava sob seu controle nesse momento. Esse tempo todo, ele atraiu Al para o seu plano de subjugar toda a humanidade e mostrou-lhe sua verdadeira forma, dizendo que ele tem a habilidade de controlar a mente de qualquer pessoa com seus poderes, mas como está limitado a controlar apenas uma única pessoa, ele cristalizou seus poderes e os plantou na estátua da deusa para controlar todos dentro da cidade. O passo final para seu plano era assumir o controle da capital real, mas depois de ouvir como Al havia derrotado Romeu e Ouroboros, ele sabia que assumir o controle dele resultaria em ter o maior super soldado que ninguém poderia derrotar. Al perguntou por que Linnea o estava ajudando, mas ela disse a ele que foi apenas forçada a fazer isso. Afinal, ele estava mantendo sua mãe e seu pai como reféns. Al percebeu que ela não estava mentindo, então ele disse ao demônio para fazer o que quisesse. Mas quando o cristal estava se aproximando da sua cabeça, Linnea se lembrou de todos os momentos que ele passou com ela e implorou para que ele fugisse. Mas Al sorriu e jogou uma pedra no chão, cegando todos da sala. Do lado de fora, a estátua da deusa foi completamente destruída e seu controle desapareceu. Al revelou que era uma pedra de comunicação para suas amigas destruírem a estátua da deusa quando recebessem o seu sinal. O demônio perguntou como ele se comunicou com seus amigos se Linnea estava o vigiando esse tempo inteiro. Então Al revelou que havia 2 momentos em que ela não estava assistindo, e foi quando ele estava sendo sequestrado pelas 2 garotas, Huri e Ellen. Na segunda vez que o sequestraram, eles perceberam que todos estavam sendo controlados pela estátua, então elas queriam que ele descobrisse como o senhor estava controlando todos, e estavam apenas esperando por seu sinal para destruir a estátua. Quanto aos pais de Linnea, Huri e Ellen já os resgataram, mas o demônio ainda tinha mais um refém. Sabendo que o senhor daquela cidade ama aspargos do fundo do seu coração, ele sacou um aspargos e o demônio pensou que ele estava sendo estúpido. Então, Al enfiou o palito goela abaixo e depois de mastigar, o senhor lembrou o quanto ele amava aspargos e o demônio não era mais capaz de controlá-lo. Então, Al deu um soco nele, o derrotando de uma vez por todas. Antes de ir embora, Al pergunta a ela se ele poderia ficar com o pingente. Então ela disse que era o mínimo que poderia fazer por ele, e se aproximou e ficou na ponta dos pés. E quando as meninas olhavam, ela disse a ele que eventualmente iria para a capital para roubá-lo. Al se retirou completamente desnorteado. Huri e Ellen o atacaram, e ele disse a elas que não era culpa dele, que ele tem o mel. Ale-san, 次はこっちにしますからね。
Na capital, eles venderam a colheita. De repente, o rei veio à loja, disfarçado, e Fall se escondeu imediatamente. Al perguntou por que ele estava daquele jeito, e ele disse que era apenas um cliente normal, que definitivamente não é suspeito. Ele perguntou a Al quando ele planejava se juntar à família, mas o garoto disse a ele que não estava interessado em sua filha irresponsável. Então o rei tenta suborná-lo com todas as terras agrícolas do reino, junto com todas as ferramentas agrícolas. Al caiu sob seu feitiço, mas Ruri disse-lhe para sair dessa antes de se casar com aquela inútil, que tentou eliminar sua concorrência, mas acidentalmente atingiu seu amado. Enquanto estava inconsciente, ele ouviu a voz de uma deusa em sua cabeça, chamando por seu nome. Mas antes que pudesse se apresentar, a conexão deles estava se desfazendo, então ela disse que eles se encontrariam muito em breve. Cena de Al quase abraçando o rei. O rei percebeu que ele acordou, então o pobre governante foi embora com seus rabanetes. Quando venderam tudo, Al se lembrou das ervas daninhas que estavam matando suas plantações, e as meninas ficaram com medo por ver a cara dele e decidiram deixá-lo. Enquanto Hicks estava entregando uma correspondência, ele viu a cara maluca e assassina de Al, e quando percebeu que era seu amigo, ele voltou ao normal. Naquele momento, ouviram uma garota gritando por ajuda, então quando Al tentou dizer-lhes para se afastarem da criança, um deles puxou uma faca para atacá-lo, mas Al se esquiva e o nocauteia. O segundo corre até ele, mas também é derrubado. O traficante de escravos foi o único que sobrou, mas ele fugiu mais rápido que teu pai fugindo da pensão. Haha, haha, ha. Órfão. Al pergunta a garota se ela estava bem, e viu que ela tinha chifres demoníacos. Hicks a reconheceu como Yuria, mostrando-lhe que também é um dos demônios, e disse a Al que ela era a filha do rei demônio Macbeth. Al perguntou o que ela estava fazendo ali, então ela responde que seu guardião disse que ela estava em perigo e abriu o portão para o mundo humano, a mandando para lá. Ela estava preocupada que algo ruim estivesse acontecendo em seu mundo, então ela implorou para que ele o salvasse. Mas Hicks pensou que levaria 3 dias para atravessar o oceano e chegar no reino dela, então Al oferece para ajudá-la. Em troca, ele implorou a Hicks para cuidar das ervas daninhas de suas plantações. Antes de partir, Hicks perguntou se ele iria comprar o navio, mas Al disse que não precisava de um, e começou a correr na água porque ele era a porra do navio. Depois de algumas horas atravessando as águas, eles chegaram ao continente demoníaco, e ele se desculpou por esse transtorno, mas ela disse que estava feliz por ele poder salvar todos o mais rápido possível, o chamando de irmão. Al congelou por um momento depois de ouvir isso, pois se lembrou do rosto de Olivia, mas ouviu um homem andando à distância, e Yuria disse a Al para não se preocupar, porque aquele era o seu cuidador Doma. No entanto, Doma preparou seu ataque mágico e quase a aniquilou. Mesmo tentando avisar que era ela, Doma continuou lançando seus golpes mágicos em direção a Al, mas ele os negou com seus punhos. O homem lançou mais orbes de energias em direção a Al, mas depois que ele se esquivou de cada um de seus ataques, Doma decidiu disparar contra Yuria. Então, Al começou a desviar os ataques de energia. Ele percebeu que alguém deve estar o controlando, então ele correu para dar um soco nele, mas Doma desapareceu e o atingiu, enviando-o em uma direção a uma árvore onde ele mal evitou seus ataques. Por trás de seu inimigo, Al apareceu para derrubá-lo, deixando-o inconsciente. Ele perguntou se Yuria estava bem e disse a ela que alguém havia controlado sua mente. No entanto, ele viu que Doma estava de volta e pronto para aniquilá-la, mas antes que ele pudesse lançar seu ataque final, a mãe de Al pulou por trás para nocauteá-lo. Ela comenta que ouviu de Hicks que ele estava indo para o território demoníaco sem ninguém saber. Enquanto tentava se apresentar a Yuria, ela disse que apenas o deixou inconsciente, já que estava sendo controlado. Al perguntou se ela sabia que ele era tão poderoso, então Yuria revelou que ele era o mago mais forte do mundo demoníaco, e dobrou cuidadosamente todas as suas roupas enquanto fazia sua segurança a noite toda. Lucy concordou com ele e disse que eles deveriam ir para o castelo demoníaco, mas enquanto ela caminhava, Al sentiu que algo estava estranho. Dentro do castelo, eles viram como todos os guardas foram eliminados, e dentro da sala do trono, Yuria viu o corpo inconsciente de seu pai deitado. Um dos guardas lutou para acordar, e gritou para Yuria fugir. A espada apareceu atrás de suas costas, e Lucy estava prestes a eliminá-la, mas Al a impediu no último momento. Ela largou a espada dizendo que ele é uma criança má e precisava ser punida. Mas Al sabia que ela não era sua mãe, dizendo que se ela realmente fosse sua mãe, ela o teria abraçado com força suficiente para destruir todos os ossos do seu corpo. Ela começou a rir de como ele viu através de seu disfarce, dizendo que é exatamente o que ela esperaria do seu próprio irmão. Ela começou a se transformar, revelando sua verdadeira aparência, e Al ficou em choque ao ver Olivia.
Enquanto olhava Olivia em choque, Al perguntou como ela ainda estava viva, mas ela disse a ele que havia reencarnado com os poderes do deus maligno e levantou a mão para mostrar a ele suas habilidades com as quais ela havia renascido. Com uma única explosão em direção a Yuria, destruiu o castelo junto com a montanha ao longe, e quando a poeira baixou, ele percebeu que não havia chance de derrotá-la. Mas ela achou Al incrível, porque ele ainda era capaz de evitar sua explosão, mesmo com os poderes do deus maligno selados dentro dele. Querendo saber o que ela quis dizer com isso, Olivia disse a ele que a única razão pela qual suas estatísticas aumentaram foi por causa da sua habilidade amante da natureza, a maior habilidade concedida pelo deus maligno. Mas quando Al disse que nunca conheceu o deus maligno, Olivia disse que sim, e que ela lhe contaria tudo o que ele quer saber se ele se juntasse a ela. Não, então ela agarrou seu rosto e começou a convencê-lo a viver com ela. Al estava prestes a ceder, até que Yuria gritou para ele sair dessa, mas Olivia correu em sua direção e a agarrou pelo pescoço, e quando Al tentou impedi-la, ela o forçou a cair de joelhos, dizendo que a pouparia se ele se juntasse ao deus maligno. Entretanto, Yuria disse a ele para apenas correr em vez de se preocupar com ela. Depois de ouvir essas palavras, Olivia ficou determinada a eliminá-la. No entanto, no instante em que ela levantou a mão para fazer isso, o pingente de Al começou a brilhar e o tempo congelou. Naquele instante, o mundo inteiro voltou ao cinza, e lá de cima, uma deusa pediu desculpas por assustá-lo e se apresentou como Deus bom. Nos últimos 1000 anos, ela foi obstruída pelo deus maligno, mas com seu pingente, ela foi capaz de unir o espaço-tempo mais uma vez e parar o fluxo do tempo. Mas embora este tempo possa não durar muito, ela prometeu erradicar os poderes do deus maligno de dentro dele e substituí-los por seu poder. Após falar isso, o deus maligno começou a tentar eliminá-la, então ela pediu para que ele estendesse a mão, e quando suas mãos se tocaram, uma luz azul emanou de dentro com suas novas habilidades. A deusa disse a ele que ela voltaria o tempo para salvar a garota e implorou para que ele derrotasse o deus maligno. Assim que o tempo começou a fluir, Olivia estava pronta para tirar a vida de Yuria, mas Al avançou contra ela com o poder do deus bom, chocando Olivia. Ao redor deles, folhas começaram a brotar, mas quando ela pensou que isso era praticamente fraco, os cipós a prenderam e ela soltou Yuria. Mas Olivia foi capaz de se livrar deles facilmente e convocou sua espada e avançou em sua direção. Al convocou uma parede de videiras para bloquear seus ataques e as vinhas começaram a subir por suas pernas. E mesmo quando ela as cortou, elas ficaram mais fortes e a prenderam. Doma entrou e jurou que nunca permitiria que ela machucasse Yuria novamente e lançou o Kamehameha nela. Quando a poeira baixou, Olivia saiu ilesa, dizendo-lhe que ele estava muito fraco antes de atirá-lo para longe. Em um instante ela passou por Al, mas antes que ela pudesse eliminar Doma, Al gritou e ela parou. Quando se afastou, ela disse a ele que ficou entediada com eles, então voou para longe, e mesmo que Al tenha gritado para ela esperar, ela disse a ele que queria que eles se encontrassem sozinhos na próxima vez, e desapareceu. Doma se aproximou e começou a gritar com Al por conhecer Olivia, mas Yuria implorou para que ele parasse, porque ele a salvou. Quando reapareceu, ele contou a Doma que ele era a única razão pelo qual eles ainda estavam vivos e pediu desculpas pelo desrespeito de seu subordinado, e perguntou como ele conhecia Olivia. E Al respondeu que ela era sua irmã mais nova e explicou a história para eles. Assim que termina de explicar a situação, o rei prometeu contar a eles se descobrissem algo mais sobre o deus maligno. Antes de sair, Yuria abraçou Al, e Doma estava prestes a queimar todo o país por ele tentar seduzir sua amada Yuria. E Al confirmou que Doma é apenas um idiota e se perguntou se algum dia conseguiria salvar sua irmã. Enquanto caminhava de volta para sua aldeia, ele tentou pensar em quando ele teria conhecido o deus maligno, e se lembrou da vez que estava sozinho na caverna junto de Testa, e como o dragão o engoliu. Ele se perguntou se Testa saberia alguma coisa sobre aquele dia, e quando ele chegou ao seu campo, viu seu melhor amigo mais uma vez, e contou-lhe a história. Porém, quando perguntou a Testa sobre a criatura que viram na caverna, Testa disse que ele nunca viu nada, e que carregou seu corpo que desapareceu do nada. Percebendo que seu amigo poderia estar enlouquecendo, Testa lhe deu alguns dos seus tomates, e depois de comê-los, Al pediu a Testa para visitá-lo na capital algum dia, mas Testa disse a ele que estava muito ocupado com seus deveres de pescador. No entanto, quando Al saiu, Testa ficou feliz por ele ter o convidado, mas alega que não pode deixar aquele lugar. Por horas, Al caminhou pela floresta e outra orc correu para desenvolver um negocinho com ele. Al fixou sua postura para explodi-la, mas mesmo depois de dar um soco nela, a orc se levantou e começou a persegui-lo. Enquanto ele correu, Jake o salvou, e a garota percebeu que ele havia ficado mais fraco desde a última vez que se viram, especialmente porque ele ainda não conseguiu causar danos nos orcs. Dentro da guilda de
de aventureiros, Ellen também achou que isso era estranho e pediu para ver sua tela de status. Ela notou que todas as suas habilidades caíram significativamente e quando ele tentou ver o porquê, notou que sua habilidade amante da natureza havia desaparecido e lembrou-se da deusa dando-lhe seus poderes. Naquele momento, Hicks voltou, mas desta vez ele a entregou uma carta de sua mãe. Quando Rory e Ellen viram a carta, leram que sua mãe perguntou se aquelas duas garotas estavam namorando com ele e as avisou que ela iria queimar até o último pedacinho dela se tocassem no seu filho. Depois de assustá-las, sua mãe ficou feliz que sua armadilha funcionou e disse a ele que ela estaria investigando como Olivia reencarnou, mas ela disse a ele que o amava com todo seu coração e Al fechou a carta antes de ler mais alguma coisa. Naquele momento, Filia entrou e disse que já fazia muito tempo que eles não passavam tempo juntos, então todos foram para a fazenda capinar um lote. Amigos, essa foi a história desse fazendeiro esquisito, mas ainda há várias coisas em aberto. Como Olivia reviveu, aquela empregada, dublê da princesa, está tramando algo por debaixo dos panos? Me diz o que você acha aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de animes. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal, vocês não têm noção, pessoal, agradeço demais. Bom, amigos, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!